Olá, eu estou aqui mais um dia com vocês, sou a professora Joyce, para ter mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos estudar um pouquinho? Nós temos hoje um módulo de leitura. Nós vamos falar sobre ficção científica. Será que vocês conhecem o que é ficção científica? Com certeza vocês conhecem alguma história de ficção científica. O que será que é? É isso que nós vamos ver, tá? Então, você já assistiu algum desses filmes? Olha, aqui é a cena do Jurassic Park, né, do Parque dos Dinossauros. Ou então esse, The Lost World. Vocês já viram? O que tem de extraordinário aí? Justamente o dinossauro. Nossa, tem como a gente dar uma voltinha por aí e topar com alguns dinossauros? Eles foram extintos há milhares de anos aí, né? Então, eles não coexistiram com a espécie humana. E como é que pode ter dinossauro convivendo no nosso mundo hoje em dia? É a pergunta que fica. O que seria, então, a ficção científica? O primeiro livro de ficção científica é do Frankenstein, tá? Olha aqui, que ele justamente pegou retalhos de corpos, né? Aí, no caso, o médico da história, ele colocou, deu um choque, uma alta voltagem e conseguiu fazer esse monstro, tá? Então, é o início do gênero. Esse livro ele foi publicado a primeira vez em 1818. É o Frankenstein ou Prometeu Moderno, e da autora Mary Shelley. E o que a gente vê, então, dessa história? Será que isso... Por que é considerado o primeiro livro de ficção científica? Porque, para ser uma ficção científica, ficção, alguma coisa que não é real, né? Que é inventado e científica, ou seja, a ciência tem uma importante contribuição para a construção dessa ficção. Então, é isso que nós vamos ver, tá? Os filmes de ficção científica, aí a gente tem vários, como Star Wars, né? Que é Guerra nas Estrelas, como que as pessoas viajam para outros planetas, assim, convivem outros seres, tem lutas intergalácticas, né? O Wall-E, que é uma animação incrível, muito legal, que fala justamente do mundo em que a Terra ficou tão poluída que eles tiveram que morar no espaço, e estão lá também há centenas de anos. E o Avatar também foi um filme que fez muito sucesso, ganhou muitos Oscars, que ele trabalha também esse esquema de viajar para um outro mundo, para outra realidade. E o que é a ficção científica, então? Vamos ver especificamente? Olha, ela é uma busca de verossimilhança por meio da explicação científica. Então, a ciência ela é usada para explicar, então, como é que se parece com o mundo real, para mostrar como que aquele fato é possível de acontecer. Os acontecimentos, eles podem ser extraordinários ou não, né? Fora do comum. E aí eles vão ter essa verossimilhança externa, aliás, eles não teriam a verossimilhança externa, apenas a interna, tá? Ou eles parecem, assim, dentro do contexto daquele mundo científico, né, que a ciência faz com que ele seja possível. Então, é algo que é inventado, que eles colocam uma ciência super avançada que permite que aquilo aconteça. Então, essa verossimilhança que eu vou ter a externa, né, ela é falsa, mas ela só seria possível por causa da ciência. Entenderam? Essa ciência também ela é ficcional. E ela baseia-se, então, em previsões, né, e fantasias sobre o progresso científico da humanidade. Então, todas elas, por exemplo, aqui, no Jurassic Park, como é que pode ter, então, um dinossauro no nosso meio? Então, eles criam toda uma história de que, na verdade, havia insetos que picaram os dinossauros, que ficaram petrificados na seiva das plantas. Eles pegavam aqueles insetos que estavam na seiva, tiravam o DNA, reconstruíam aquilo com o uso de muita tecnologia para conseguir criar, hoje em dia, um dinossauro real. Então, notem que é um avanço, um grande avanço da ciência. Eles criam uma história por trás daquilo que vai permitir, né, para quem for assistir ou para o leitor, que aquilo realmente aconteça, tá? Então, essa faz uma previsão ou do futuro, ou um universo paralelo, vamos dizer assim. Então, essa ambientação da ficção científica pode ser um mundo melhor do que o nosso ou pior. Então, onde que vai acontecer essa história? No mundo. Pode ser um mundo real, próximo do nosso mundo real,
um mundo que seja melhor ou um mundo que seja pior. Se eu pego o planeta dos macacos, por exemplo, eu tenho uma situação do mundo muito pior. O Wall-E, né, eu tenho um mundo que está muito pior com o mundo de hoje. E aí, então, eu posso ter aí um universo paralelo, né, um universo que não existe, por um outro mundo, uma galáxia, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser uma previsão aí de uma vida futura. Como que vai ser o mundo lá na frente, de que jeito, né? No caso do Wall-E que nós falamos, por causa de toda a ação humana, como que o mundo ficou e como que eles passaram a viver, os seres humanos, certo? E nessa questão de ser melhor ou pior, nós vamos falar um pouquinho de utopia ou distopia. O que seria isso, né? Um é contrário da outra. Então, o que seria a utopia? Olha, vem do grego, né? Não, mais ou, né? Mais topos, que seria lugar. Então, seria um lugar ideal, de completa felicidade, qualquer descrição imaginativa de uma sociedade aí ideal, fundamentada em leis justas e sem instituições políticas, econômicas, verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Então, aliás, em instituições que se comprometem com o bem comum. Então, utópico, utopia, é alguma coisa ideal, perfeito, maravilhoso, um lugar muito melhor que o nosso. A distopia, né, do grego dis, que seria mau estado, né, anomalia, e topos é lugar. Então, vai ser qualquer representação ou descrição de uma organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis ou com o objetivo de criticar as tendências da sociedade atual. E o texto que nós vamos ver agora é justamente um texto que nós já estudamos um pouquinho, uma resenha sobre ele, quando nós vimos aí sobre resenha, sobre sinopse, que ele é justamente do livro A Vida no Céu, tá? E ele é uma distopia. Por que uma distopia? Porque houve um grande dilúvio por causa do aquecimento global e as pessoas não poderiam, então, viver mais na Terra. Elas foram obrigadas a viver no céu. Como assim viver no céu? Eles construíam grandes balsas, interligadas, e as pessoas moravam lá, porque a Terra estava, devido às ações humanas, a Terra estava comprometida, não permitia a vida aqui. E aí eles falam então que tinha várias cidades flutuantes. E as cidades mais ricas, elas ficavam em grandes dirigíveis. E as cidades menores, então, ou mais pobres, eram em balsas mesmo, interligadas. E é o comecinho desse livro que nós vamos estudar aqui. Vou colocar alguns fragmentos para vocês. Também vai ter sempre, né, algumas palavras que estão em negrito e que tem um númerozinho, que é justamente para a gente ir marcando e deduzindo, né, as informações aí conforme vai fazendo a leitura. Então, vou fazer isso com vocês, depois vocês vão continuar lendo o texto e terminar essa atividade, combinado? Então, vamos lá, ó, A Vida no Céu. Quando menino, fui patinador. Então, eu tenho aí no fui, ó. Chama-se patinadores aos jovens que tiram um cinto de segurança que os prende aos cabos de aço para melhor deslizar com patins de rolamento sobre eles. Então, a primeira coisa, né, os pronomes, né, aqui, os e eles se reforça quem, né? Prende aos cabos de aço, né, que os prende. Prende quem? Prende justamente os jovens e a eles seriam os cabos, tá? Então, são formas de retomar. E esse fui, por que ele está marcado? Para vocês verem que é uma narrativa, então, em primeira pessoa. É o narrador personagem, tá? O que eles faziam? Tinham cabos, imagina, milhares de metros, e eles patinavam em cima desses cabos, se equilibrando sem um cabo de proteção, porque eles achavam que patinavam melhor. É um divertimento perigoso, uma irresponsabilidade. Os patinadores, se descobertos, costumam ser severamente punidos. Na minha aldeia, porque eles moravam justamente em aldeias, né, que é justamente a dele, ó. A aldeia aqui pode ser substituída pelo quê? Né? Por pequena povoação. Então, o lugar onde ele morava, ele chamava de aldeia, né? Em Luanda, esperávamos que os adultos dormissem para nos reunirmos junto ao jango, que era uma construção redonda no centro da rede, à sombra da qual... Então, o que seria esse jango? Ó, o jango denomina o quê? O lugar que é destinado à reunião dos habitantes. Então, eles iam lá, esperavam todos os adultos dormirem para que eles pudessem, né, ir fazer essa patinação. E aí, da qual os mais velhos discutem assuntos importantes da comunidade, no jango.
As redes e os cabos de aço pintados com tinta fosforescente, então esses cabos de aço eram pintados com tinta fosforescente, brilhavam na escuridão. Poderia-se dizer que as redes eram concebidas para capturar as estrelas. Então, eles estavam no céu, como se essas estrelas pudessem alcançar as estrelas. Acreditem, não existe emoção comparável a de deslizar sobre um cabo de aço numa noite estrelada 2 ou 3 quilômetros acima do nível do mar. Então, eles estão lá soltos, sem nada que os prende, né? Patinando em cima de um cabo de aço, 2 ou 3 mil metros do nível do mar. Tá? Então, aqui, olha, esse da qual que está marcado lá, o que seria esse da qual? Ó? A sombra da qual os mais velhos discutem. Então, ele retoma qual palavra? Ele retoma a construção, a sombra da construção. E em seguida, quando ele fala aí, ó, acreditem, né? O narrador, o que ele está fazendo? Ele está conversando com quem? Com o leitor. Então, ele vai, né, se dirigir aos leitores do livro. Certo? Aqui a gente tem uma imagem para vocês visualizarem. Então, aqui são... eles estão no céu, tem as estrelas, que seriam esses focos de luz. São pintados os cabos com fosforescente. Imagina eles a 2 mil metros, 3 mil metros de altura, deslizando nesses cabos sem um cabo de proteção, porque achavam que o cabo de proteção iria justamente prendê-los, né? Então, era uma forma deles fazerem justamente essa aventura, que era punida caso fosse descoberta. Continuando aí a história, então, todos nós, os filhos do céu, nascidos e criados em aldeias suspensas, somos, por adestramento e por paixão, grandes acrobatas. Então, eles falam que são filhos do céu, que foram nascidos e criados em aldeias suspensas, né? Morando justamente a milhares de quilômetros da Terra. São grandes acrobatas. Então, o que seria esse por adestramento e paixão? Indica o quê? Indica justamente a causa das habilidades deles. Então, eles foram treinados desde pequeno e eles amam a altura, né? Por isso que são acrobatas. Recordo-me de ter visto, quando criança, velhos filmes sobre circos famosos. Os animais fascinavam-nos, em especial os elefantes e os leões. Ríamos com os palhaços, então eles não tinham contato, o narrador não tinha contato, não lembrava de como que eram os circos antigos, principalmente, que tinham animais. Eles se divertiam muito olhando, né, vendo isso, mas ele gostava do quê? Dos animais, dos palhaços, do que eles não vão gostar. Então, o que vocês acham? Que eles vão achar banal? Vamos ver o que é? Ele vai contar. Os ilusionistas deixavam-nos de boca aberta, então eles ficavam impressionadíssimos. Os equilibristas, porém, né, apenas nos entediavam. Passear no arame a 15 metros de altura... ele achava isso uma bobeira. Passear a 15 metros de altura, a gente passeia aqui nos cabos a milhares de metros de altura, né? Grande coisa. Portanto, então, para o narrador, o equilibrista, ele é o quê? Né? É um ginasta inferior ao acrobata. Então, ele acha que isso é inferior. E quando ele fala grande coisa, né? Essa exclamação aqui, ela está enfatizando o quê? A ironia, né? Ela está sendo super irônica, porque ele não acha grande coisa, ele acha uma coisa banal, né? Boba, insignificante, perto do que eles vivenciavam. Aos 9 anos, eu já era capaz de dar um salto mortal sobre um cabo afundado entre as nuvens. Com 9 anos, eu já dava um salto mortal. Praticávamos esgrima nos cabos. Imagina você lutando esgrima nos cabos? Líamos ao sol, deitados sobre eles. Então, eles ficavam lendo deitados em cima dos cabos. Embora sempre presos por um cinto de segurança. Então, havia só os patinadores que não usavam esse cinto de segurança. Aconteceu-me muitas vezes de adormecer e cair, e ficar ali, suspenso, rindo às gargalhadas, até alguém vir me buscar. Então, às vezes, eles estavam lendo e aí caía, né? Ele dormia e alguém tinha que salvar, porque ele ficava pendurado nos cabos. E aí, então, o verbo vir, indica que no momento que narra, a personagem está o quê? Gente... está sobre um dos cabos, né? Então, quando ele fala, rindo às gargalhadas até alguém vir me buscar, vir buscar ele lá em cima dos cabos, onde ele estava e que tinha caído. Fui sempre muito ligado ao meu primo, Lua, Benjamim, filho de Ismael, o irmão caçula da minha mãe. Lua era um garoto bravio,
né, com um sorriso ensolarado e uma coragem que naquela idade facilmente se confundia com insensatez. Então, o que será esse bravio? Fala que ele tinha um sorriso, né, muito corajoso. O que seria esse bravio? Olha, é inquieto, né, agitado, levado, danado. Né, ele falava que se confundia com insensatez. Por quê? O que é essa insensatez? Era justamente quase uma loucura. Uma noite em que nós dois patinávamos, ele à minha frente, viu tropeçar e cair. Com a mão direita agarrou o cabo e ficou suspenso, em silêncio, enquanto as estrelas giravam à nossa volta. Corri para ajudá-lo. Segurei-o pelo braço, num desespero, as unhas rasgando-lhe a carne, né? Rasgando-lhe as unhas de quem? O narrador, então, que estava rasgando a carne do Luan, que era o primo dele, que estava pendurado no cabo, justamente sem o cinto de proteção. Ainda hoje, nos meus piores pesadelos, volto e vejo o lume dos olhos dele, muito abertos. Ele ficou com muito medo. Fui recuando devagar até a segurança da rede e puxei-o. Luan abraçou-se a mim a tremer. Depois dessa noite, não voltei a patinar sem o cinto de segurança. Então, foi uma grande lição. Sabemos que crescemos quando começamos a temer a morte. Então, ele amadureceu e viu que aquilo realmente era um grande risco. E aí, no texto de vocês, vai continuar. Vai falar que a aldeia dele era especializada em livros, que tinha biblioteca, livros digitalizados, que cada livro, então, ele vai contar uma história. Os livros, então, alguns eles eram resgatados lá da terra. Cada aldeia vai se especializar num tipo de atividade. E é muito interessante. Verifiquem, então, que eu tenho uma verossimilhança, né, que é a ciência que possibilita dizer que eles viviam no céu. Por isso que é uma ficção científica, tá? Então, os gêneros de ficção científica, eles falam que de fatos extraordinários que se justificam pela ciência, né? E essa ciência também é fantasiosa. A verossimilhança interna, ela existe, né? Porque ela tem que fazer sentido. E a externa só existe graças à ciência, mais ou menos, só é possível naquele mundo paralelo. É muito presente no cinema, tem muitos livros, né? Muitos filmes, principalmente, que têm essa ficção científica. Nós fizemos a leitura do início aí do livro A Vida no Céu, e vimos também que esse livro apresenta uma distopia. Ele faz uma crítica à sociedade atual que não cuida da natureza e que coloca como se no futuro nós seremos obrigados a viver no céu por conta aí do aquecimento global, tá? Por fim, nós fizemos também uma análise das palavras em negrito do contexto para a inferência do seu significado e que vocês devem terminar então de ler com muito carinho, muita atenção e terminar de marcar aí o significado, encontrar a resposta certa. Foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite a leitura que tem toda no material. E a gente se vê numa próxima aula, então. Um beijo. Até mais, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau.